Olá! Espero que estejam todos muito bem. Hoje eu vim aqui para conversar sobre controle, ter ou não ter controle sobre coisas, sobre situações na nossa vida. E eu vou trazer uma experiência pessoal minha que quando eu tive o estalo de o que eu tô fazendo, ficou muito claro como tudo isso funciona, a dinâmica de tudo isso. E eu acho que é algo bem bacana para passar para vocês. Eu, como muitos devem saber, a minha primeira formação foi em veterinária. Eu fiz na USP, isso, sei lá, 15 anos atrás, 13, 14. Sou péssima de data, não sei, há um tempo atrás. E eu entrei na faculdade para trabalhar com equinos. Meu sonho era trabalhar com clínica de cavalo, era apaixonada, mexia, casqueava, adorava. Num dado ponto, aconteceram alguns problemas na faculdade e eu acabei mudando de área e fui estudar e me dedicar mais para higiene e inspeção de alimentos. Nessa época eu nem imaginava trabalhar com isso, era meio que um preconceito na faculdade, tipo, você trabalha com bicho morto, não sei o quê. E então nem imaginava trabalhar com isso e de repente fui prestar um concurso no Ministério da Agricultura, que é o órgão que normatiza toda essa parte de alimentos humanos, né? Salames, queijos, carne, os derivados lácteos, etc. E passei no concurso. Na época era um concurso temporário e comecei a trabalhar com isso e comecei a amar isso. Até hoje eu adoro essa parte de sanitária, essa parte de legislações, etc. Fato é que o meu concurso era temporário, eu não lembro agora se eram 2 ou 3 anos. Meu prazo estava terminando, só que eu já amava trabalhar com isso. Foi super duro, entrei no último ano de faculdade veterinária integral, então eu tinha que ficar à noite, eu trabalhava no CEAGESP, pelo Ministério da Agricultura, de dia eu fazia a faculdade, então eu dormia nas aulas enquanto tava no campo, na época a gente atendia bovinocultura, então eu tava com boi, etc. Eu encontrava uma sombra embaixo da árvore, deitava lá e dormia, porque eu não conseguia dormir à noite eu trabalhava. E foi um período super estressante, super pesado, mas eu amava o que eu fazia. E eu brinco que foi o período mais fedido da minha vida, porque eu ficava no mercado de peixe no CEAGESP à noite, eu chegava cheirando peixe. E aí eu gostava de final de semana, muitas vezes eu ia fazer estágio no hospital de equinos, e aí eu chegava cheirando esterco. Mas foi um período super, super divertido. Bom, mas nunca foi algo planejado essa questão de alimentos, foi uma coisa que aconteceu na minha vida. E aí eu comecei a estudar loucamente, porque eu queria passar no concurso definitivo do Ministério da Agricultura. Meu maior sonho era ser fiscal do Ministério da Agricultura. Estudava, fazia cursinho, porque eu queria de qualquer jeito passar. Prestei um concurso, não passei. Prestei outro concurso, não passei. Para o terceiro, eu sabia de cor toda a legislação. A gente tem uma legislação que chama RISPOA, é desse tamanho, só esse decreto. E eu sabia de cor o RISPOA, sabia tudo que ia cair na prova, doenças, zoonoses, todas possíveis, eu tava pronta. E tanto é que na noite disso, na noite anterior ao concurso, um amigo me ligou. Ele sempre trabalhou com clínica, os pais deles também eram veterinários. Ele falou assim, e ele quis prestar mais por conta de estabilidade e financeiro, etc. E ele me ligou e falou: Vanessa, a gente sabia que uma das perguntas era dissertativa. Ele falou: o que você acha que vai cair? Eu falei: eu tenho certeza que é gripe aviária. A resposta é essa e essa, vem por aqui, controle é esse, põe isso que você passa. Isso da noite anterior. Chegamos no concurso, a pergunta realmente foi sobre gripe aviária, eu coloquei a pergunta inteira, mas eu não fiz o número mínimo de pontos que precisava. Conclusão, ele passou e eu não passei. Ele é super amigo até hoje, super querido. Ainda bem que ele passou, hoje ele é bem feliz, é um dos chefes lá e que bom, mas eu não passei. Na época eu fiquei desesperada, mas assim, desesperada de verdade. Eu chorava. Porque para mim aquilo era a única coisa que eu vislumbrava, era passar naquele concurso. Bom, não passei, fui trabalhar em empresa privada,
super chateada, super desmotivada. E aí eu começaram a acontecer um monte de coisas que eu não estava trabalhando com aquilo que representava um valor para mim. E muitas coisas começaram a me machucar como pessoa e tudo. Eu falei, meu, isso não é para mim. Chegou um momento, eu larguei tudo. E aí foram aparecendo oportunidades, assim. Sabe aquele momento que você fala, Deus coloca pessoas na sua vida? E aí eu fiz parceria nessa área com um colega veterinário, um amigo que foi uma pessoa sensacional, que me ajudou muito, muito. Fui trabalhar num projeto europeu, então eu era responsável sanitária pelo Brasil, ajudando empresas europeias nessas questões a se colocarem aqui. Era um projeto da União Europeia, então para mim foi super legal. Fui fazendo minhas formações, programação neurolinguística, coaching, gestão do tempo, fui tendo resultado, minha equipe tendo resultado. Sabe quando você olha e fala, meu Deus, era isso que eu queria e era isso que eu precisava para minha vida? E aí você encontra a sua essência, você descobre que trabalhar traz felicidade, trabalhar traz alegria, trabalhar traz satisfação. E tudo começa a acontecer, porque a partir do momento, quando a gente fala de roda da vida, eu falo muito isso, né? Quando a gente aumenta muito a satisfação numa área da vida, por exemplo, o trabalho, eu vou aumentando sistematicamente em todas as outras áreas da vida. E o contrário também é verdade. Se eu tô, por exemplo, com um trabalho ruim, meu relacionamento amoroso fica ruim, meu relacionamento com família, finanças, tudo fica ruim. E aí agora eu paro para pensar e eu falo, puxa, se eu realmente tivesse passado naquele concurso, eu não teria a alegria que eu tenho hoje. Eu não trabalharia feliz como eu trabalho hoje. Eu não poderia ajudar tantas pessoas como eu ajudo hoje. Nada na minha vida teria sido o que é hoje. Eu não teria conseguido, conquistado, acho que nem metade, nem 30% do que eu conquistei. Mas aonde que tá o X da questão, que é onde eu quero me conectar com você para isso? O quanto eu quis controlar naquela época o passar no concurso. Minha vida era dedicada a estudar e passar naquele concurso e não aconteceu. Então eu controlava tudo na minha vida para poder passar nesse concurso. E hoje eu falo, graças a Deus que eu não consegui controlar. Graças a Deus que eu não cheguei aonde eu queria chegar, porque Deus tinha alguma coisa muito maior para mim, muito melhor e que me trouxe muito mais alegria e muito mais satisfação. Me trouxe um trabalho que me conecta muito mais com a minha essência e com a essência de outras pessoas. Uma vez eu fiz um retiro com o físico quântico Amit Goswami, é um indiano, e é um dos líderes, assim, nessa área, uma pessoa sensacional. E o mantra do Amit é Dubi-du-bi-du. Fazer sentir, fazer sentir, fazer sentir. O que é isso? Não querer fazer tanto e controlar tanto. A gente se esforça e faz, mas dá um tempo para sentir e receber. Você faz, se esforça, luta e absorve, recebe. Faz, esforça, luta, absorve, recebe, entrega. Faz, esforça, luta, recebe, entrega. Se eu tivesse feito isso nessa época, talvez eu não tivesse gasto tanta energia no concurso ou para tentar passar nisso, por exemplo, e talvez eu tivesse percebido minha missão muito antes, talvez eu tivesse conectado com essa alegria de fazer tudo de uma maneira muito mais leve, muito antes. Só que a minha ânsia de querer o que eu tinha planejado, controlar da maneira como eu havia planejado, era tão grande que eu não me dava tempo para esse sentir e receber. Então, o que eu queria deixar aqui hoje é justamente isso, né? O quanto a gente quer controlar tudo. Eu quero controlar aonde eu vou trabalhar, quanto eu vou ganhar, como será o meu relacionamento, tem que ser do meu jeito, não pode ser de outro. O meu trabalho, o meu chefe tem que me tratar do meu jeito, os meus colaboradores também tem que ser exatamente como eu quero controlar quando começa, quando termina, quando tudo vai acontecer na minha vida. E esse controle acaba atrasando coisas maravilhosas que poderiam acontecer, que poderiam estar para chegar, porque a gente não deixa estar.
A gente não se deixa ser. A gente quer ter e fazer, quer ter e fazer, ter e fazer, ter e fazer. E o ser, né? E o receber, e o entregar, e o estar aberto para o que está para vir. Não aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu várias vezes. De repente tem uma surpresa inesperada, você conhece uma pessoa, você fala assim, nossa, tudo encaixa, né? Você estava precisando de um dente lá para o teu trabalho, só estava faltando alguma coisa, de repente você conhece alguém que tem a solução meio pronta para aquilo, pô, você fala, uau! Isso sempre, né? Quantas vezes essas coincidências já aconteceram na nossa vida? E quantas vezes o nosso controle, a gente está fechado no nosso mundinho, não nos impediu de olhar para essas coincidências e nos abrir para essas coincidências e nos abrir para o que o universo estava tentando entregar para a gente. E a gente se mantinha fechado. Então a minha dica de hoje é: vamos tentar perder o controle. Deixar que as coisas fluam da maneira como devem fluir. Ai, mas não sei, mas e se der errado? E se der certo? Não, mas primeiro eu tenho que fazer outra coisa. Por que, sério, que você vai continuar controlando? Não é primeiro isso, é primeiro o que acontecer primeiro. E de repente, a hora que você tem essa ferramenta que você estava relutando em aceitar, isso é uma ferramenta que vai te ajudar a ter o que você quer, sei lá, financeiramente, no trabalho. Mas esteja aberto, não se feche às oportunidades que vêm se abrindo. Esteja aberto ao que você é, ao que você acredita. E é nesse sentido que as coisas realmente começam a fluir e acontecer. Então, tira, perde, rasga, amassa, tira fora o controle. Vamos viver, deixar acontecer.